igualdade de oportunidades, de maneira que o Estado, o município, né, os poderes públicos, eles produzam, ajustem, né, do ponto de vista executivo e legislativo, as condições para garantir a igualdade concreta entre os diversos grupos sociais que sofrem desigualdades que são historicamente construídas. Trazer a equidade como princípio ético-político societário significa reafirmar, significa confirmar o compromisso com a sociedade, o compromisso com a construção de uma sociedade justa, fraterna e que ofereça e garanta igualdade de oportunidades para todos, todas e todos. E o povo mandou te chamar, e o povo mandou te dizer. Ei, boa noite. Eu sou Gilbertinho Campos, sou candidato a prefeito aqui de Vitória pelo PSOL. Estamos iniciando mais uma live da nossa campanha, e é uma live que eu tenho muito orgulho de participar e de apresentar, porque eu estarei dialogando aqui com os meus companheiros de militância, esses companheiros que forjaram a minha militância, que lutaram junto comigo para chegar aonde nós chegamos e aonde nós estamos, né? E essa live é uma live que vai tratar de um tema que é a equidade racial, que é a mola mestra do nosso programa, é o foco do nosso programa de governo, e o bate-papo de hoje vai ser para a gente refletir o quanto que é importante para uma pessoa negra ocupar esse espaço de poder. Esse espaço de poder tão almejado por nós ao longo da nossa trajetória, e hoje nós chegamos aqui no Espírito Santo a disputar a prefeitura da capital, que não é pouca coisa, é uma disputa muito importante, é uma cidade linda, uma cidade atraente, mas uma cidade que tem uma complexidade muito grande diante de tantos problemas que ela apresenta. Uma cidade dividida, onde a nossa população negra não tem o mesmo tratamento que é dado para o lado direito da Leitão da Silva, que fica os bairros da Orla, os bairros da classe média, e sendo Vitória uma cidade, uma capital, né, principalmente numa região, uma das regiões mais importantes do país, que é a região sudeste, é uma cidade que tem 60% de pessoas negras, e assim mesmo o racismo ainda é muito forte. Então, hoje é o dia da gente conversar, para a gente conversar sobre esse assunto, e aqui hoje eu tenho aqui figuras super importantes para tratar desse tema conosco. Antes de iniciar, eu queria falar duas coisas. Uma é convidar a todas as pessoas que estão nos assistindo para acompanhar a nossa campanha, o nosso programa, visitando as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, vendo os nossos vídeos, curtindo, multiplicando a nossa ideia, enfim, conhecer o nosso programa e também contribuir, porque o programa em campanha eleitoral, ele não se esgota durante a campanha, ele é um processo em construção. Então, nós vamos aproveitar o máximo dessa campanha para colher o máximo de proposta, porque se a gente for para o segundo turno, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, nós vamos aprimorar ainda mais esse programa. E se a gente ganhar a eleição, nós vamos ter um momento ainda maior para a gente aplicar esse programa, executar esse programa, que é um programa que foi construído a várias mãos, com a militância, com técnicos, com especialistas, com colaboradores, enfim, uma gama de pessoas que têm uma preocupação muito grande de ter uma cidade mais humana, uma cidade mais unida, mais unificada, uma cidade mais justa, uma cidade com equidade. A outra coisa que eu queria dizer aqui, antes de começar, né, eu queria lembrar um fato, que na campanha do André Moreira, quando ele foi candidato a prefeito, a live sobre a questão da negritude foi conduzida
pela inesquecível amiga, companheira, Ilma Viana, né, que nos deixou, foi por e de lá de cima deve estar acompanhando essa trajetória bonita que nós estamos fazendo aqui. Ela sempre me dizia, ela falava assim, Neguinho, um dia você tem que se candidatar, e você vai ter que se candidatar para deputado, para prefeito, porque nós precisamos chegar no poder. Nós precisamos chegar no poder, porque é só conosco lá no poder, pessoas negras no poder, é que os nossos irmãos, as nossas irmãs, o povo negro terá o atendimento que eles merecem. Então, eu quero deixar aqui, eu sei que todos os convidados que estão aí vão fazer referência a Ilma, e eu, particularmente, como que fui uma pessoa que convivi com ela muito, a minha militância foi muito colado com a da Ilma, né, e a gente produziu muita coisa da militância. Eu quero deixar esse registro aqui, essa homenagem, porque realmente ela faz falta. Então, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar os nossos convidados que estão aqui. Eu vou dizer o nome, mas cada um de vocês vão se apresentar para dizer onde vocês atuam, um pouco da história de vocês, enfim. Então, vamos lá. Vamos começar pela professora Patrícia Rufino. E aí eu gostaria que a senhora se apresentasse. Senhora não, você se apresentasse, porque eu estava olhando aqui, eu consegui ler o NEAB, mas o outro eu não consegui falar porque é em inglês, então eu vou deixar para que você fale aí. Fique à vontade. Ei, colegas, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Gilbertinho. Boa noite, Gustavo. É um prazer estarmos juntos essa noite, né? Tantos encontros que nós já fizemos, mas um encontro extremamente proveitoso e especial. Por que especial? Porque a gente está saudando o Gilbertinho, que é um dos nossos, está aí se colocando para ser prefeito de Vitória. E é um grande passo, um passo que há muito tempo, né, vem sendo construído. Então, Gilbertinho, nosso axé, nosso boa noite, nosso respeito ao seu trabalho, à sua militância, ao que você está representando para nós nesse momento. Vamos também saudar aos nossos mais velhos, né? Aí lembrando da nossa Ilma querida, colega, amiga, me orientando na época que ela fez um trabalho conosco no NEAB. Lula, tudo bem? Então, muito bom a gente estar junto nesse momento. E aí, me apresentando, sou a professora Patrícia Rufino, professora inicialmente de Educação Básica. Eu gosto de falar isso porque hoje eu estou na Universidade Federal do Espírito Santo, foi um longo caminho até chegar lá. Mas eu sou professora de Educação Básica, passei por todos os níveis e sou professora de Educação Básica com opção pelos territórios negros das periferias. Nunca trabalhei no meu bairro, né? Eu moro aqui no bairro República, na região da Grande Goiabeiras, né? Embora minha mãe tenha sido professora nessa escola, eu tenha estudado aqui, toda a minha família, né, participou desse bairro, da construção da Grande Goiabeiras, mas eu sempre trabalhei na periferia de São Pedro, na Grande Maruípe, né, no Bonfim, né, e um passo aqui na região de Maria Ortiz, que foi muito pouco. Mas professora de Educação Básica e professora que trabalha muito nas comunidades. Eu tenho muitos projetos, tanto aqui, dentro da Grande Vitória, como nas comunidades quilombolas no interior. E a minha especialidade é pensar junto com vocês, né, algumas atividades, algumas questões sobre a nossa característica específica, né, das desigualdades raciais. E aí, isso é uma questão de militância. É militância institucional, que sempre aconteceu em todos os lugares que eu trabalhei, mas também uma militância construída a partir dos racismos que a gente sofre durante todos os nossos percursos de vida. Então, hoje eu estou fazendo pós-doutorado no Royal Oak Center, que é um centro especialista em
questões raciais nos Estados Unidos, mas também coordenei o NEAB junto com a professora Cida, iniciado pelo professor Gustavo, também participei do SECUM, também participei de várias questões junto ao FEJUNES, a outros espaços de militância, e hoje também atuo junto do MNU. Então, toda essa trajetória, ela nada mais é do que, para mim, vida, né? É vida, é enfrentamento, é resistência, de me entender, de me ver como mulher negra nesses espaços por onde eu permeio e buscar esse respeito, buscar essa autoridade, essa autonomia a partir dessas vivências e das mãos que a gente vai tendo, né? Vou dando as mãos a vocês, dando não só a mão, mas como a minha reverência, mas, né, sempre ao lado do outro. Então, para a gente isso é muito importante. Ok, obrigado, professora. É um prazer recebê-la aqui. Agora, eu queria que o mestre dos mestres aqui tem que fazer reverência, né, Lula? Tem que baixar a cabeça, fazer reverência. E o nosso mestre, para que ele se apresente, o professor Gustavo Forte, é um prazer enorme, muito grande recebê-lo nessa live. Por favor, professor, fique à vontade. Ei, Gilbertinho, meu camarada, companheiro, boa noite a todos, boa noite a todas, professora Patrícia, Lula Rocha, professora Ana Lúcia. Gilbertinho, primeiro eu quero dizer do meu agradecimento, né, em ter oportunidade em estar com vocês neste momento, nessa live, né? Agradecimento por poder participar desse momento histórico, dessa mudança de paradigma na cidade de Vitória, porque pela primeira vez nós temos uma candidatura negra, cujo programa é um programa explicitamente posicionado dentro da perspectiva antirracista, da construção da justiça social. Então, para mim, é uma alegria, é uma honra muito grande poder estar aqui ao lado de outros companheiros e companheiras que eu não só respeito, mas admiro e me inspiro muito, né, como Lula Rocha, Patrícia Rino, Ana Lúcia. Então, são pessoas assim que constituíram o meu percurso ao longo dos anos e da minha vida. Bom, eu sou o professor Gustavo Forte. Apresentar, né, Gilbertinho, sempre é uma tarefa muito difícil, né, mas eu vou tentar, né, Patrícia? Eu sou Gustavo Forte, eu sou professor da UF, sou professor e pesquisador, atuando na área da educação das relações étnico-raciais. Tal como a professora Patrícia, né, eu venho da educação básica. Por mais de uma década e meia, eu fui professor da educação básica, rede estadual, rede municipal de Vitória, municipal de Serra. Nessas redes municipais, eu tive oportunidade, ao lado de um conjunto de companheiros também, de contribuir na criação de alguns espaços, como foi a Comissão de Estudos Afro-Brasileiros em Vitória, a Comissão de Estudos Afro-Brasileiros em Serra, o Conegro em Serra também, que nós ajudamos a formular a criação. Mas, antes de tudo, antes de ser docente, antes de ser pesquisador, eu costumo dizer que a minha formação ela está muito forjada no movimento negro. No espaço do movimento negro, na militância negra, que eu me constituo o profissional que eu também sou, o docente que eu também sou e o pesquisador que eu também sou. Porque o movimento negro é, sobretudo, um espaço educativo, né, um espaço de formação. Então, e aí eu digo isso no sentido amplo até, né? Muitos dos pesquisadores, dos professores e intelectuais hoje que trabalham com temas contemporâneos, né, dentre eles a questão racial, são oriundos do movimento negro, né, e levam para a academia, trabalham na academia, um conjunto de agendas construídas coletivamente. Então, Gilbertinho, quero dizer mais uma vez da minha alegria estar aqui.
tá? E saudando você e saudando Muna, né, por se colocarem, né, nessa candidatura coletiva, né, que representa um desejo amplo da população de Vitória. Obrigado, Gustavo. Cadê a Ana, que eu não estou vendo a Ana, hein? Ana, aparece aí, Ana, que eu queria que você se apresentasse. Ô, técnica, por favor, verifica se a Ana caiu, se a Ana está na sala. Bom, enquanto a Ana aparece, eu queria me dirigir aqui ao meu querido companheiro, amigo, parceiro de militância, parceiro de organização. Eu só não vi nascer, mas eu vi crescer na militância, junto com o pai dele, né? Andava com aquele estifazinho na cabeça assim, Gustavo, lá nas ocupações do Sem Terra. E o Isaías falou assim: esse aqui, o Lula, nós temos que lutar, Gilbertinho, para ter cotas na faculdade, na universidade, porque o Lula vai ser um advogado, você vai ver. Ele hoje é um advogado, é uma referência no movimento negro, desde a sua juventude. Enfim, é uma figura que a gente ama de paixão. Só que a gente está falando com o novo Lula, né? Tá? Ele tirou um período sabático aí para fazer, sabe o quê? Para fazer uma dieta, um emagrecimento, entendeu? Então ele está aí novinho em folha, magérrimo, com toda a saúde, para a felicidade de nós todos, com um sorriso largo, aquela gargalhada gostosa que ele sempre dá, né? Quando toma umas e outras assim, aí Tomava. Lula, meu camarada, a palavra está com você, meu irmão. Fica à vontade. Bom, gente, assim, muito obrigado. Um privilégio imenso estar aqui nessa noite com vocês. Vou tentar não me alongar, porque a gente tem muito papo aqui para bater ainda, né? Mas, primeiramente, agradecer aí. Acabei passando por um momento difícil recentemente, a internação de 40 dias, e a força, né, dos companheiros e companheiras, dos irmãos e irmãs, foi fundamental para a gente conseguir sair dessa, né? Então, aproveitar o espaço para fazer esse agradecimento. E nada como começar em grande estilo, né? Minha primeira live pós-internação, e eu estou aqui com essas feras, né? Ana Lúcia, minha presidenta do Instituto Elimor. Amanhã teremos reunião, cheio de ideia aí já. Gustavo, grande mestre, um privilégio enorme poder ouvi-lo novamente. Patrícia, grande referência, que também sempre nos brinda com reflexões importantíssimas, e que estou sabendo que vem um pós-doc aí com a pesquisa fenomenal. Então, muito bom estar com vocês e poder estar contribuindo, né, de outra forma. Já venho contribuindo internamente, né? Eu sou militante do PSOL, sou da direção do PSOL estadual, estou na coordenação de campanha de Gilbertinho, então a gente vem construindo aí esse projeto, que não é um projeto apenas do PSOL, né? Longe de ser apenas um projeto de Gilbertinho e da Muna, mas é um projeto da militância negra do Estado do Espírito Santo. Então, estou muito honrado em fazer parte desse projeto, da coordenação desse projeto, mas agora dando essa contribuição aqui também, né, com esse bate-papo que nós vamos fazer. Eu sou Lula Rocha, né? Tive o privilégio também de crescer no movimento negro, né? Arrastada pelo meu pai, pela minha mãe. E eu, por uma curiosidade, eu relutei muito para fazer a militância no movimento negro. Eu ia para as reuniões do SECUM, eu ia para a banca da Costa Pereira, lá do Teatro Carlos Gomes, fui, né, em todas as noites da Beleza Negra,
Mas eu confesso, Gustavo, que eu achava, não, esse negócio de movimento negro, não, povo muito, muito problemático, muito, não vou me meter nisso, não. E daí eu fui fisgado pelo movimento estudantil, apesar de ter nascido no movimento negro, eu fui fisgado pelo movimento estudantil. Então, eu iniciei minha militância no movimento estudantil. Mas depois que eu fui entender melhor o que se propunha ao movimento negro e o que se propunha à luta negra, que era uma luta que, sim, falava das coisas fundamentais das nossas vidas, que não era uma coisa que tergiversava ou que era transversal, mas que dizia respeito à estrutura desse país. Eu me convenci do quão importante é essa luta, e aí, depois que fui fisgado, não consegui mais largá-la, né? E o movimento negro me educou, né? Eu sou muito grato a vocês, que são referências para mim, porque, de fato, o movimento negro me educou e eu busco, né, nessa trajetória, retribuir tudo isso que tive na minha até então. Então, só para começar, fazer esses registros, esse agradecimento, e vamos que vamos. Obrigado, Lula. É um prazer recebê-lo aqui. Agora eu queria que uma grande amiga minha, de trajetória, desde o início dos anos 90, que a gente está nessa luta, que a gente sempre está travando os diálogos, uma companheira que eu tenho o maior respeito, uma grande referência para a minha militância. Aliás, na minha militância, as minhas maiores referências são as mulheres. Desculpa, Gustavo, desculpa, Lula, mas são as mulheres negras. Eu aprendi muito com as mulheres negras. E essa pessoa que está aqui, brindando com a sua presença, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um carinho muito especial, por tudo que nós fizemos juntos, e agora é a minha presidenta do Elimu, já avisando que eu não vou participar da reunião amanhã, porque eu tenho que pedir voto, eu só penso em voto. Amanhã eu vou estar lá nos territórios negros da Grande São Pedro, caminhando, e vocês todos estão convidados, se vocês quiserem participar. E a minha grande presidenta do Elimu, mas já pautei um ponto de pauta lá para vocês discutirem. Enfim, Ana Lúcia, muito obrigado por tudo que a gente fez junto. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você pudesse se apresentar aí para o nosso público. Quem é você? E o que você faz aí de especial nesse movimento complexo, movimento negro, mas é a nossa cachaça, Lula, não tem jeito, né, Ana Lúcia? Nós vamos morrer dentro desse trem, com dores nas costas, com 3 hernias de disco, mas estamos aqui. Ana Lúcia, por favor, fique à vontade. Boa noite, tá ligado? Boa noite. Boa noite. Então, assim, primeiro pedir desculpa, né? A gente tem o apoio dos nossos jovens para poder dar conta da tecnologia. Bom, queria saudar os mais velhos, as nossas ancestralidades, né? Agradecer o Gilbertinho, a doutora Patrícia, o doutor Gustavo, Lula, né? E toda, né, a equipe, né, por esse convite aqui, né? Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui, e é um desafio também, né, estar com essas pessoas maravilhosas aí, né, e aí nesse processo de campanha aí, que é um desafio, mas antes de todo esse diálogo, né, que nos proporciona. Eu sou Ana Lúcia, moro em Cariacica, sou professora de História, né, historiadora assim como o Gilbertinho, e venho aí da militância desde a década de 80, né, ainda lá com os 15 anos, adolescente, né? Sou moradora aqui no município de Cariacica, sou professora da rede municipal de Vila Velha, atuo no movimento de mulheres, né, no Fórum de Mulheres, e aí já vindo de outras trajetórias, a gente veio do movimento de juventude, mas firmei mesmo no movimento de mulheres e no
movimento de mulheres negras. Eu iniciei minha luta no movimento de mulheres, no movimento de mulheres negras, né, na década de 80, com a Verônica da Paz, Edileuza, Ilma, Lígia. Então, são essas mulheres que, né, fez parte aí da trajetória, né, nossa de luta aí. E, assim, a gente pôde, bem jovem, né, e aí a gente ouvia muita expressão assim, ó, vocês são muito jovens, então precisa aprender. Então, toda aquela paciência de querer ensinar, e aí a gente está aqui. Então, assim, agradeço o convite, né, vamos contribuir aí, medidas, né, do possível aí, né, mas é muito bom, né, tá aí. Então, assim, é um desafio, acho, para esse ano, né, todo, assim, para nós, enquanto população negra, mas eu acho que essa ferramenta aqui, ela veio e aí a gente está podendo fazer história e mudar ou colocar as nossas ideias aí. Então, é esse espaço, né? Sou filiada ao PSOL também, de Cariacica, junto com Lula, firme e forte aí, né? E aí a gente, né, vamos participar. Obrigada. Ok. Eu queria dizer para vocês, né, que está participando, que eu tive um privilégio muito grande, de encontrar uma pessoa com a qual estou me identificando muito, que é a nossa co-prefeita, Amuna Malek, e eu queria quebrar o protocolo e pedir para ela, se ela quiser entrar, ela podia entrar para me ajudar nesse bate-papo aqui, fazer um bate-papo diferente, trocar umas ideias, ela faz uma pergunta, eu faço outra e tal, porque nós temos que aproveitar o máximo, Mona, o máximo dessa galera que está aqui. E aí ela já entrou, eu queria que você pudesse se apresentar para a gente começar o debate. E aí eu quero fazer um acordo com você, eu faço uma pergunta, você faz outra, tá? Tá bom? Maravilha, Gilbertinho. Boa noite, Gilbertinho. Boa noite, professora Patrícia, professor Gustavo, Lula, Ana Lúcia. Só não conheço a professora Patrícia, né? Conheço o nome, conheço o legado todo, a luta, a história, a importância do trabalho, mas pessoalmente não a conheço, né? O professor Gustavo já conheço, Lula, Ana Lúcia, somos companheiras juntas no Fórum de Mulheres também, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer lutar ao lado do Gilbertinho, aprender tanto com esses 40 anos dele de militância. Essa campanha está sendo uma campanha emocionante e emocionada para nós, que estamos fazendo ela. Outro dia a gente conversava, né, Gilbertinho, que nós estamos, assim, felizes com essa campanha, estamos realmente agraciados, e a resposta tem sido uma resposta muito positiva, por exatamente falar do que o professor Gustavo muito bem colocou. É uma campanha pautada em relações reais, eu costumo dizer, que as relações raciais são as relações reais das políticas públicas desse país. O Lula trouxe também aí muito bem a questão da importância da gente entender o movimento negro e as questões ligadas à raça, a etnias no Brasil, lado a lado com as questões de classe, lado a lado com as questões de gênero. É impossível a gente pensar política pública num país racializado, num país racista também como o Brasil, e numa cidade, num município como de Vitória. Então, discutir equidade racial dentro de um programa de governo é discutir sobre a população, é falar sobre a maioria dos nossos munícipes, é olhar, como o Gilbertinho costuma falar, para o outro lado da Leitão da Silva, é pensar numa política que seja feita para todas as pessoas que vivem em Vitória. Somos maioria em número, somos maioria em voz, e devemos ser maioria em representação e representatividade. E é essa a nossa bandeira, é a vitória da raça, é essa a nossa luta, a luta pela nossa vitória,
E é isso que estamos nos propondo a fazer ao abrir essa série de lives sobre os eixos do nosso programa, falando de equidade racial, que vai muito mais além, e acho que a gente pode começar, Gilbertinho, puxando por esse lado de explicar o que é equidade racial. Temos aí um time maravilhoso com a gente, contar com apoiadores como vocês é um presente para essa campanha, e é dizer que nos fortalece, nos engrandece e mostra a cara de uma campanha que não é Gilbertinho e Muna, é um povo inteiro sendo colocado, sendo abraçado, tendo voz e possibilidade de colocar nossas narrativas. A gente recebe como crítica que nós estamos fazendo uma campanha identitária. Nós não estamos fazendo uma campanha identitária. Nós estamos fazendo uma campanha política voltada para a população. E aí eu queria convidá-los a falar um pouco sobre equidade racial e convidar quem está assistindo a gente em casa a compreender qual é a importância da gente pautar no nosso programa. E o primeiro eixo do nosso programa é explicando exatamente o quão revolucionário ele é ao trazer a questão da raça e como ele é todo transversal, tanto na questão de classe, que é comum dos movimentos de esquerda, mas também nas questões de raça e de gênero, que infelizmente não são comuns nos movimentos de esquerda e que o pessoal de Vitória está trazendo e inovando e revolucionando a maneira de fazer política. Concordo com o professor Gustavo que não existe caminho para trás depois de uma campanha como essa. Existe muito caminho para a gente trilhar para frente e lembrar que nossos passos vêm de longe, que nossos passos são ancestrais e são também afrofuturistas. São para depois e vamos continuar. Então, vamos aproveitar a provocação da Muna e nós gostaríamos de ouvir vocês sobre o nosso principal eixo, né, do programa, que é trabalhar a equidade racial. Professora Patrícia, por favor. Então, Muna, prazer, bom estar com você também, te conhecer pela primeira vez, a gente está tendo o primeiro contato, né, mas eu já vi uma afinidade sua com o Gilbertinho, então eu fiquei feliz com tudo isso. Eu estou muito feliz com essa campanha. Vou dizer para vocês que eu estou muito feliz com a campanha do PSOL, porque é uma campanha que vem trazer a real, né? Porque se nós não pautarmos a questão da racialidade e como que o racismo ele transversaliza todo o processo e ele é central no nosso processo de conhecimento do território, na nossa política pela equidade, logicamente a gente não está falando de um Brasil real. Então, eu quero parabenizá-los por isso. E aí, eu vou trazer um pouco da equidade para falar rapidamente, porque a gente não vai poder se estender muito, mas eu quero falar de equidade a partir de oportunidades iguais, independentes da raça. Vamos falar de equidade para a busca de trabalho e equidade buscando entender que existem minorias e essas minorias são referenciais, porque é a grande parcela da população que é referenciada como minoria, portanto, é uma parcela que é denotada como minoria, mas é uma grande extensão na nossa faixa populacional e que é excluída dos nossos processos de equidade, de igualdade. Por quê? Porque falta-nos trabalho, falta-nos oportunidade, falta-nos renda, falta-nos estrutura, né, para que a gente abarque essa condição da competição real, né, de igual para igual. Então, pautar a equidade é tentar pensar um pouco mais profundamente como nós podemos distribuir igualmente as oportunidades. Então, no gancho político, é a pauta principal para se entender a política do município, a política no Estado brasileiro. Então, assim, eu estou trazendo alguns elementos para a gente poder começar a entender a política que o pessoal está trazendo, a campanha que o pessoal está trazendo é uma campanha que vai atingir diretamente
a questão da raça e da população negra no estado do Espírito Santo. Então, é fundamental que a gente entenda que igualdade de oportunidades, elas precisam estar em todos os setores, né? E é uma pauta da nossa militância durante muito tempo. E aí eu gostaria de passar um pouco mais para frente, para os colegas também falarem um pouquinho mais, senão eu falo muito. Professor Gustavo, por favor. Ei, Muna, boa noite. Vou revê-la aqui, tá? Então, a Muna traz uma questão assim central, né, quando nós pensamos as desigualdades brasileiras e, sobretudo, estratégias de superação dessas desigualdades, né? Porque o conceito de equidade, ele mobiliza uma importante mudança de postura das instituições e do Estado, que, em linhas gerais, né, a equidade pressupõe o quê? Pressupõe o reconhecimento da existência das desigualdades concretas que afetam os diversos grupos sociais. Cada um de nós está localizado em um vocábulo cultural. Todos nós estamos marcados e atravessados pela raça, pelo gênero, pela classe. E esses lugares produzem desigualdades substanciais, desigualdades concretas de acesso às políticas públicas, acesso aos serviços públicos. Bom, durante muito tempo, o Estado brasileiro, né, os poderes executivos, os poderes legislativo e judiciário, trabalharam com uma ideia de igualdade abstrata, né, igualdade genérica. Todos são iguais perante a lei. E aí o conceito de equidade que a campanha de Gilbertinho e de Muna trazem, para mim, ele é central, ele é fundante, porque nos coloca numa outra perspectiva, no outro paradigma. Ou seja, a igualdade é uma busca, a igualdade é um objetivo a ser alcançado. E para alcançar essa igualdade, é necessário reconhecer as desigualdades e, ao reconhecer as desigualdades, dar um tratamento diferenciado para todos aqueles e para todas aquelas que se encontram em condição de desigualdade. Então, quando a candidatura Gilbertinho e Muna trazem como eixo central equidade racial, parte do princípio de que existem desigualdades raciais no município de Vitória. E para superar essas desigualdades é fundamental o quê? Um tratamento diferenciado, ou seja, pensar políticas públicas diferenciadas para a população negra, políticas específicas, pensar a oferta de serviços e de ações públicas, reconhecendo essas desigualdades que existem na perspectiva de superá-las, né? Então, é um pouco esse meu entendimento, né, que tanto me move e me mobiliza na perspectiva da candidatura e do programa, né, que vocês estão apresentando e oportunizando a cidade de Vitória. Camarada Lula. Então, só complementando, assim, né, já foi muito bem conceituado, mas como é que a gente consegue observar a importância de se abordar esse eixo, né, como central de uma campanha? É certo que existem desigualdades na cidade de Vitória, né? Aliás, é certo que existem desigualdades quando a gente se fala em Brasil. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Mais desigual do mundo. Agora, apesar de haver um certo consenso nessa afirmação de que sim, o Brasil é um país desigual, de que sim, Vitória é desigual, quando você vai discutir que mesmo nesse contexto de desigualdade, a questão racial, ela produz ainda mais um abismo, ela produz ainda mais desigualdade, ela consegue tornar a vida de pessoas, pelo simples fato de serem negras, uma vida mais precária, aí já começa a haver resistência.
aí já começa a ver, não é bem assim. Mas é justamente assim. Se você analisa na educação, a escola em que está localizada em determinado território e que pessoas brancas, né, estudam, ou pessoas de classe média estudam, elas têm uma certa estrutura, elas têm uma determinada qualidade. Agora, quando você vai analisar as escolas que estão situadas nos nossos territórios negros, geralmente são as escolas mais precarizadas, geralmente são as escolas com menos condições de trabalho para os profissionais. Então, para além dessa desigualdade que está colocada historicamente no nosso país, a gente percebe que sim, existe essa disparidade racial e a gente só vai conseguir vencer essa disparidade racial, primeiro, né, admitindo que elas existem e que, a partir disso, a gente consiga desenvolver políticas que levem em consideração essas disparidades e consiga diminuir essas desigualdades, essas disparidades que existem. E que não estão presentes só na educação, poderia dar mil exemplos aqui nas diversas áreas que abarcariam aí a realidade da cidade de Vitória. A Ana caiu, será? Ana? Ana? Parece que caiu, Gilbertinho. Caiu, né? Então, eu queria fazer mais uma colocação, uma provocação para vocês. Primeiro, assim, eu tenho certeza do quanto da importância que vocês avaliam, né, da presença de um negro na política, né? Isso a gente falou no início. E estamos aí para ocupar esse espaço de poder, que é um espaço de poder muito importante, né, uma capital, e nós teremos chance, né, de administrar uma cidade com suas complexidades, suas diferenças, mas mostrar, né, que a pessoa negra tem talento, tem capacidade para administrar uma cidade, isso eu tenho falado nas entrevistas, porque isso é provocado. E aí, uma das coisas que nós queremos tratar do nosso programa, primeiro assim, o Luiz Carlos venceu a parada. Ele venceu a parada. Nós não vamos fazer um puxadinho. Nós vamos criar a Secretaria do Negro aqui no Espírito Santo. Nós vamos desvincular lá da Secretaria de Cidadania e nós vamos criar uma secretaria específica. E aí o Luiz Carlos pode soltar fogos, porque acabou o puxadinho. Agora nós temos uma secretaria que vai cuidar das nossas questões com a prioridade que elas merecem. E a gente falou de equidade e também nós estamos trabalhando nos nossos programas que o nosso projeto, né, de preenchimento dos cargos, hoje me perguntaram, vai ter cotas raciais? Eu falei, não vai ter cotas raciais. O nosso secretariado, a nossa equipe vai ser essencialmente de pessoas negras. Não falei porcentagem, mas quase 100% de pessoas negras. Nós vamos criar o concurso para acesso ao serviço público, eu acho que já tem, mas os cargos comissionados, aqueles que realmente têm poder de mando, que tem, como diz o outro, tem o poder da caneta, serão preenchidos por pessoas negras. Secretário de Educação, uma pessoa negra, secretário de Justiça, secretário de Segurança Pública vai ser uma mulher, e isso eu já combinei com a Muna. A Guarda Municipal vai ser tocada por uma mulher, e a maioria absoluta dos cargos comissionados serão preenchidos por pessoas negras. Eu queria que vocês avaliassem essa medida que a gente está querendo tomar, se a gente está no caminho certo, se a gente está exagerando, né? Porque nós vamos enegrecer de vez a administração de Vitória. Agora eu vou começar aqui pelo Gustavo e deixar a professora Patrícia por último. Depois o Lula, depois a professora Patrícia. E a Ana, na hora que ela entrar, né? Professor Gustavo, por favor. Gilbertinho, fundamental essa proposição de criação de uma secretaria,
né, específica para tratar do combate ao racismo e das políticas antirracistas, né? De fato, uma gerência, uma coordenação é pouco, né? Então, eu não tenho dúvida de que vocês estão no caminho certo, né? A criação de uma secretaria municipal de combate ao racismo ou de promoção da equidade racial é extremamente necessária para fazer avançar as políticas públicas do município de Vitória, que nos últimos anos, é importante destacar, teve algum retrocesso, né? E também é muito importante que na definição do primeiro escalão de vocês e no segundo escalão da administração municipal, nós tenhamos representatividade e representação. Representatividade e representação não são questões meramente identitárias, como um ou outra gostam de colocar para nós. Nós estamos falando de uma decisão política, de um rumo político, né? Existe uma expressão de que é necessário compartilhar os espaços de poder, né? E os espaços de poder municipal, né, na cidade de Vitória, precisa sim, né, não só dialogar, mas precisa estar habitado por homens e mulheres negros e negras, nas diferentes pastas, nas diferentes áreas. Então, Gilbertinho, quando você aponta Secretaria de Educação, quando você aponta Secretaria de Segurança Pública, nós estamos falando de duas estruturas importantes na definição da qualidade de vida e da equidade racial. E ter homens e mulheres negros e negras nas várias secretarias e nas várias gerências, nas várias diretorias e coordenadorias, significa oportunizar um diálogo mais amplo, oportunizar uma amplitude da construção das políticas. Sem dúvida alguma, o caminho é este, né? O caminho está correto, e, mais uma vez, eu parabenizo aí pelo compromisso demonstrado, né, com essa mudança, né, em Vitória. Obrigado, professor. Ana, eu não sei se você conseguiu ouvir a colocação que a gente fez. Rapidamente, nós temos uma proposta de criação de uma secretaria específica para a população negra, seja de combate ao racismo, seja de promoção da equidade racial, né? Aí eu disse que o Luiz Carlos finalmente venceu pelo cansaço, não vai ter mais puxadinho, vai ter uma secretaria. Aí eu gostaria de saber, e também, no preenchimento dos cargos comissionados, né, primeiro, segundo, terceiro escalão, esses cargos serão preenchidos, na sua absoluta maioria, por pessoas negras. Aí eu queria saber de você, Ana, o que você acha dessa proposta, como é que você avalia essa ideia. Ela caiu de novo? Não, está aqui. Não, tô aqui, é complicado, né? Então, eu acho que assim, é muito importante e fundamental, assim, ter essa política, entender tecnicamente, né, e politicamente, para que a população de Vitória se reconheça através dos serviços, e aí compreenda a política, né, a política de equidade racial. Então, e aí, assim, colocar as pessoas, seja em todos os níveis, em todas as ocupações, com a sua profissionalização. Eu costumo dizer que eu já tive uma experiência na Prefeitura de Vitória, na década de 90, onde eu fiz estagiária, em 2 momentos diferenciados. E aí, isso é fundamental, e as pessoas se reconhecerem isso. Então, né, Muna e Gilbertinho, vocês terem essa compreensão. Homens e mulheres, né, jovens e pessoas mais experientes. E aí, assim, proporcionar
essa qualificação para que as pessoas, para quem vai ocupar esses cargos em todos os escalões, tenha essa compreensão, porque não basta apenas só estar ocupando, a gente tem pessoas que têm experiência, que possam colaborar, mas assim, é um processo formal para que a população se identifique e saiba entender que aquele serviço público, né, aquele equipamento público está a serviço com qualidade para toda negra, que é a população negra existente em Vitória, por mais que não queira reconhecer isso, mas ela é presente. Lula. Assim, só complementando, né, acho que é importante a criação da secretaria, eu acho que que se criou, né, até agora, tem muita coisa para se fazer, de fato, né, enfrentar o racismo, combater o racismo, né, então é uma secretaria que terá aí um passivo muito grande nessa cidade que é extremamente desigual. Mas é óbvio que as ações de combate ao racismo, de equidade racial, elas não ficarão restritas a essa secretaria, né? A saúde tem a sua responsabilidade, a educação, sobretudo, de governo, nós temos nas demais áreas. Isso, o racismo ele é tão perverso que é bem possível que nós meses porque que nós optamos por colocar a maioria de pessoas negras nesse espaço. Agora, se fosse o diferente, aliás, o diferente acontece em todas as realidades de você ter uma maioria de pessoas brancas ocupando o primeiro escalão de todos os governos, e isso não é questionado, e isso não vira pauta. Mas a partir do momento que a gente nomear a maioria de pessoas negras para ocupar os espaços de poder, é bem provável que tenhamos que ficar meses explicando o porquê, né? Mas também nós compreendemos que essa é a nossa missão, né? Ainda teremos que dizer muito sobre o racismo e os seus efeitos para a nossa sociedade. Então, acho que é um compromisso fundamental e complemento. Eu acho que também deveríamos buscar aí, no mínimo, uma paridade também de gênero para garantir que as mulheres estejam representadas nesses espaços. Professora Patrícia. Eu estou lembrando do caso do Magazine Luiza, Gilbertinho. E aí eu estou pensando aqui, né, a revolta, né, racial que vai acontecer quando se toma uma posição radical. E o que está me encantando nesse o pessoal poder estampar, né, todas essas questões de forma muito clara, muito objetiva. Falando diretamente sobre a gestão, por que eu lembrei do caso Magazine Luiza? Porque, né, tem sido uma grande polêmica no Brasil inteiro, e, lógico, a legislação é extremamente racista, né, e que vai argumentar sobre uma decisão necessária para se realmente enfrentar o racismo institucional, que é nomeando um grande quantitativo de pessoas, de trainees, né, negros e negras. E aí, do Lula, eu não tenho dúvida. Quando o Gilbertinho falou nessa nomeação, logicamente que a paridade de gênero ela está posta. Com relação a isso, a gente não tem dúvida. Agora, eu vejo uma questão da gestão importante para essa secretaria, Gilbertinho, que deixa de ser uma coisa escorregadia, como a Secretaria de Direitos Humanos, né, que abre extremamente de uma forma super ampla e complexa e tem dificuldade de tratar as nossas negras. Hoje nós temos 3.093.171
habitantes em Vitória, em 7 regiões. Nesses territórios, a maior parte dos territórios de Vitória são os territórios de periferia, concentram esses 60% da população negra que nós temos aqui. Desses 60% da população negra, eu quero saber quais são os dados que o município de Vitória tem para reconhecer essa população. Então, o que eu vejo uma Secretaria da População Negra é compreender quem é essa população, quais são as questões que afligem essa população, não só a geração de emprego, trabalho, renda, saúde, né, a condição de educação que essas populações têm, mas quando os gestores negros assumem as pastas, eles vão ter um olhar focado, direcionado para aquelas realidades. Então, é quando eu falo que o pessoal está trazendo uma posição real no projeto político, é que traz uma realidade, né, que precisa ser enfrentada, precisa ser direcionada, está mexendo diretamente na condição da estrutura que abala, né, toda a nossa população negra. Então, gestar isso institucionalmente, não apenas colocando gestores negros na pasta, gestores e gestoras, né, homens e mulheres negros, homens, diferentes de homens, mulheres, gêneros, sexos diferentes, pautando tudo isso dentro das nossas condições, as condições possíveis, também é trazer quais são os dados que essa população necessita para ter essa transparência, esse reconhecimento. Hoje se faz política pública em Vitória sem conhecer quem são as populações que necessitam, sem dialogar com os territórios, sem dialogar com os sujeitos que estão lá presentes. Então, se eu preciso que esses sujeitos cheguem a uma condição de equidade, se nós estamos tentando fazer com que esses territórios sejam territórios reconhecidos, que tenham políticas realmente de saúde, né, não falando de doença apenas, mas de saúde que garanta o lazer, a saúde física, mental, né, ocupacional para esses sujeitos. Então, nós precisamos que pessoas que tenham essas realidades se identifiquem com essas questões e estejam nas pautas presentes. A representação, a representatividade que o professor Gustavo traz é extremamente importante para esse reconhecimento. Não é um reconhecimento apenas de uma identidade fixa, porque o sujeito é negro e está lá ocupando a pasta. Não. São pessoas que reconhecem aquelas realidades, pessoas que se identificam naqueles territórios e podem, sim, criar uma relação de proximidade. Hoje nós temos gestores que não têm identidade nenhuma com os territórios. Não tem identificação nenhuma com os territórios. Hoje nós elaboramos políticas de gabinete. O que é de gabinete? São políticas que vão a partir lá do papel, o cara acha que precisa daquilo, sem dialogar com a comunidade, sem trazer a realidade daquele sujeito, sem ver o que a população precisa, sanciona uma lei, chega na Câmara, a Câmara de Vereadores aprova, e a política está instaurada. E começa ali, sabe, a politiquinha dos miudinhos, dos lugares que as pessoas não conseguem ter acesso. E, logicamente, não são voltados para a população negra. Quem é que tem acesso a essas políticas de gabinete? Então, é daí que eu penso a importância de se ter uma secretaria voltada para a negritude. Eu preciso saber os dados, eu preciso saber quem é essa população, eu preciso saber o que essa população necessita, precisamos dialogar nos territórios com essa população. E daí, gestores que estejam ocupando essas pastas, que possam se identificar também com essa mesma população. Então, eu acho fundamental, eu acho que o caminho é esse. Nós temos 60% de população negra em Vitória, 60% da população que tem o poder institucional nas mãos, o poder de mudar essa realidade. Porém, uma dificuldade imensa de dialogar e de ter consciência sobre esse poder político que tem nas mãos. Então, hoje que nós precisamos mudar essa realidade, olhar para ela de frente e entendermos que nós temos um grande problema pela frente e, logicamente, o que vocês pautam hoje, nós vamos continuar construindo futuristicamente, com certeza, é necessário. Mona, a bola está com você. Olha, eu fico, assim, paralisada, né, a cada fala. Eu estou arrepiada. Um pouco descrente, e tenho que o tempo inteiro ficar tentando rememorar que nós estamos falando aqui de um programa político, de uma candidatura.
porque é realmente incrível que a gente possa abertamente discutir essas questões em se tratando de uma candidatura política sendo apresentada por um partido institucionalizado, porque esse é o nosso projeto de revolução negra. Esse é o nosso projeto Vitória Revolução Haitiana, quase, né, de uma real revolução no sentido de quebra de paradigmas, de quebra de estruturas e de possibilidades de fazer o novo. Patrícia, quando você traz, né, essa política de gabinete, um dos eixos do nosso programa, e que talvez seja um dos principais pilares, porque nós acreditamos não numa democracia liberal, mas numa democracia popular. Então, essa gestão democrática, esse diálogo com a população é essencial. E acredito que essa questão de identificar-se com os munícipes, com esses 60% da população, é um ganho ainda maior. A minha proposta e a de Gilbertinho é de pé no chão, é de possível pé descalço e visita e contato direto. Então, no nosso programa, a gente tem a necessidade de pautar a criação de espaços de escuta permanente e direta, sem necessidade de representações, diretamente mesmo com os gestores das políticas, e desde escutar crianças, mulheres, sindicatos, conselhos, associações de bairro, população pesqueira e todas as pessoas que vivem, que sentem, que transitam e que são Vitória, afinal. Eu queria te perguntar uma coisa, Patrícia, sobre a questão das políticas de saúde. É muito importante para nós, mulheres negras, uma política, né? Uma defesa de um programa político, de uma saúde integral para a população negra. E aí ia pedir para você falar um pouquinho dessas questões que são tão caras ao movimento de mulheres negras. Então, Mona, falando da gestão democrática, pegando esse gancho, eu vou falar das mulheres também, da questão da saúde das mulheres, mas falando um pouco da gestão democrática, eu acho que só o fato de nós construirmos coletivamente, né, a condição da regulação com as comunidades, isso já é fundamental para colaborar nesse governo de pé no chão, né? Porque muitas vezes a gestão, ela atravessa lá na frente, né? Mas com apoio coletivo da gestão desses territórios. Então, concretizar os conselhos, concretizar as comunidades, os territórios falando, consigam, né, se expressar e se colocar, isso é fundamental. A questão da saúde das mulheres, não apenas pelo lado do apoio à condição da doença, né? Mas o apoio o apoio incondicional que nós necessitamos dar às mães, né? Porque precisam deixar seus filhos, né? Como pensar os nossos meninos e meninas negras estejam bem, para que nós possamos estar bem, né? Nós, mulheres negras, temos essa dificuldade, né, de termos os nossos filhos próximos a nós, e isso é uma condição sine qua non para que nós estejamos com a nossa saúde pautada. Na condição de nos postos de saúde, mas nessa saúde que vem às nossas casas, nessa saúde que conhece as nossas realidades. Na condição, tá travando o vídeo, gente? Um pouco? Isso. Não sei se tá travando o vídeo aqui. Um pouco. Tá travando aqui. Tá, um pouquinho, né? É a transmissão. É a transmissão. Aqui em casa não é não. Sua câmera desligou. Não é não. Então, pensarmos a condição de saúde das nossas mulheres a partir da produção
de saúde, da produção de saúde, e não do apoio psicológico, do apoio à condição da violência, apoio à forma de se pensar, o recurso para se ter comunidade, para se pensar apoio comunitário, tudo isso envolve saúde. Então, hoje, a saúde tem se dedicado a pensar a doença, a pensar o SUS e alguns programas que não chegam ao acesso aos territórios mais necessitados. Então, a gente precisa, por exemplo, que a saúde familiar esteja nas casas dessas mulheres, sabendo quais são as suas realidades. Nós precisamos que esses dados cheguem aos sujeitos de fato, para elaborarem as políticas para se pensar a saúde a partir do que essas mulheres necessitam. Então, trabalhar o cooperativo, trabalhar o mental das nossas mulheres é fundamental. Nós precisamos dessa energia para termos saúde e não produção de doença. Então, se os nossos filhos são mortos nos territórios, nós estamos produzindo doença. Se nós não conseguimos sustentar, né, a colaboração, porque muitas sustentam as suas famílias, mas nós não conseguimos sustentar as nossas famílias, nós também estamos produzindo doença, nós estamos produzindo morte. Se nós não conseguimos saneamento básico nos territórios, nós também estamos produzindo doença, estamos produzindo morte. Então, nós, mulheres negras, estamos vinculados a todo esse processo. Isso é vida, isso é sistemático. Focar sobre a condição de saúde das mulheres é trazer todo esse repertório para discussão. Para mim, né, eu acho que é muito mais amplo do que pensar no SUS, porque é importante, é fundamental, mas agregar ao SUS toda essa gama de questões, mas também dialogar diretamente nos territórios sobre as nossas formas de produção de saúde. Ana Lúcia, eu acho que você tinha caído e não escutou. Eu perguntei à professora Patrícia sobre a questão das políticas nacionais de saúde para a mulher. E aí gostaria de pedir que você falasse um pouco da importância dessa política que já existe, na verdade, já existe todo um projeto, e como que a gente pode trazê-la e aplicá-la para o nosso município de Vitória. Eu acho que a Ana caiu de novo. Não. Bom, caiu? Caiu para vocês também? Caiu. Acho que ela caiu. Mas acho que a gente pode dar prosseguimento e quando ela voltar, sim, a gente discute. Gilbertinho, vou voltar um pouquinho a fita e falar dessa importância de memória, porque no nosso programa também é muito caro a questão da memória e de como a gente, como população negra, experimenta a cidade. E aqui eu vou puxar um gancho dizendo que tá muito na moda, né, as candidaturas dizerem que vão fazer campanhas modernas, campanhas, né, usando tecnologias, campanhas que são eficazes do ponto de vista financeiro, porque entendem o Estado enquanto uma empresa e que precisa ser enxugada. E eu vou dizer, puxando um gancho do que a professora Patrícia trouxe, ao afirmar das políticas de saúde, que é diferente de pensar só na não doença, mas sim da integralidade, e como já foi comprovado em vários países que adotam políticas em favor da sua população real, como que os gastos com saúde diminuem muito, como que os gastos, né, com evasão escolar diminuem muito, com o sistema prisional, com as necessidades de gastar e equipar polícia, militarizar, colocar câmeras. Tudo isso é possível se a gente realmente faz políticas para a população e para o bem-estar dessa população. E bem-estar é também sentir-se na cidade e experimentar esse espaço urbano. Então, uma de nossas propostas é exatamente a criação de novos monumentos, de
que evoquem aí a ancestralidade, as potencialidades da população negra, a sua história, a sua importância na construção desse território, revitalizar os que já existem e tornar o Mucane um espaço que seja também um espaço de memória, de arquivo, e a importância que é a gente conseguir se enxergar nesses espaços, nessa história. Então, eu vou começar pelo Lula, perguntando como que você vê, Lula, essa questão dessa política de memória e como isso está integrado em políticas de educação, saúde, segurança, assistência. Eu acho fundamental, Mona, a gente ter isso enquanto proposta, enquanto ação política do nosso mandato, né? Até porque o racismo também é muito perverso nesse quesito, né? Ele apaga a nossa memória, engrandece a memória daqueles que nos oprimiram, né? Então, não é à toa que nós temos monumentos com nome de opressores, que temos uma das principais avenidas da nossa cidade com o nome de Princesa Isabel, e não tem nada referenciado a Zumbi dos Palmares, né? Então, nós temos uma administração pública que perpetua a história desses opressores e tenta silenciar e apagar a nossa memória, né? E o museu, né, o Mucane, ele é um espaço privilegiado para isso, ele resiste nesse momento, né, vem resistindo desde a sua reforma, né, da sua remodelagem, graças ao movimento negro, graças às pessoas que passaram lá e que estão lá, né, gestando esse espaço, que são pessoas comprometidas com o movimento negro, mas você vê pouca iniciativa por parte da administração para que aquele espaço, de fato, funcione da forma que deveria, né? Então, as poucas coisas que tem são provocações do movimento negro e graças à gestão que tem esse compromisso com a luta. E aí, só um gancho, assim, o quanto que é importante a nossa memória e o quanto que essa nossa memória é rica. No Círculo Palmarino, acabei nem me apresentando direito lá no início, mas eu faço parte do Círculo Palmarino, uma organização do movimento negro, e nós, há 2 anos atrás, começamos uma ação política, que é o Sarau Palmarino, e lá dentro do Sarau a gente tem uma ação para preservar a nossa memória, que é a homenagem a pessoas, né, que, de certa forma, contribuíram para a luta racial no nosso estado. E aí já passaram, né, várias pessoas lá sendo homenageadas e mulherageadas, né? E é cada história incrível que se tem dessas pessoas, e a gente ainda vai fazer um trabalho de registro dessas histórias, mas eram histórias, na maioria das vezes, que estavam silenciadas, que estavam apagadas. E isso é só um exemplo de pessoas que estão entre nós, aqui no meio de nós, Gustavo, por exemplo, foi uma delas, e que tem essa história, mas que essas histórias não são valorizadas pela administração pública. Então, enfim, só para fechar e dando esse exemplo de quanto que isso é importante e de quanto nós temos muito a fazer quando chegarmos lá à administração. Professor Gustavo caiu. Caiu aqui. A gente está tendo esses problemas técnicos, né? Sexta-feira é sempre mais difícil mesmo. Está todo mundo online. Professor Gustavo, passo para você a bola aí sobre a questão da memória. Obrigado, Mona. A minha conexão ficou bastante instável, caí, consegui retornar. Então, eu só quero mais complementar a fala do que ele fez uma fala já bastante completa, e complementar dizendo da importância da memória e da história para a cidade, para a constituição das realidades em torno dessa cidade, né?
Quando o movimento negro já disso, então, nossos militantes declamam, o movimento ele vai problematizar a necessidade de reconstituir a história ensinada, e nessa reconstrução da história passa pela afirmação e pela preservação de uma memória coletiva, né? Então, esses espaços, esses monumentos de preservação de memória e de produção de memória é muito importante. A memória ela vai possibilitar a afirmação de uma outra perspectiva de realidades também. Nós temos em Vitória um patrimônio imaterial, um patrimônio cultural bastante rico, bastante diverso também. Então, pensar o município de Vitória significa pensar de pluricultural, né? Mas que nessa pluralidade cultural, algumas memórias elas ainda são memórias subterrâneas, digamos assim, né? São memórias invisibilizadas. E o Museu Capixaba do Negro, na sua concepção, ele se apresenta como um espaço de guarda e de difusão a partir da matriz na África. E o equipamentos. Nós temos o núcleo afro, o Domblé, por exemplo, que é um de conhecimento, da região de Cratuíra, né? São equipamentos importantes ali, né? Próximo à nossa rodoviária, nós temos o Centro Cultural Carmélia, nós temos o Novo Império. Então, assim, eu acho que pensar a memória enquanto espaço de comunidade, né? Então, o Museu do Negro ele pode irradiar toda essa política em diálogo com outros equipamentos. Não é à toa, e aí concordando muito com Lula, não é à toa que dentro de uma perspectiva eurocêntrica, de uma perspectiva que marca a construção da cidade de Vitória, nós vamos encontrar tanto monumentos eurocêntricos, nomes de avenidas, nomes de prédios públicos. Então, trazer essa presença da negritude capixaba em torno do Museu Negro e dos monumentos arquitetônicos e, sobretudo, em torno da preservação do nosso patrimônio imaterial, é um importante e necessário caminho para que nós possamos superar o racismo institucional, né, o racismo estrutural. E não vou me alongar, mas esse diálogo da memória, Muna, nos faz lembrar também da necessidade da implementação do ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira na rede municipal de Vitória, que é fundamental. História e memória caminham de mãos dadas. Então, a lei ela já é de uma década e meia e é fundamental, né, que as nossas crianças, os adolescentes, os nossos jovens tenham oportunidade de ter acesso a esse patrimônio histórico afro-capixaba. Então, mais ou menos isso, Muna. E aí eu lhe devolvo a fala. Pegando esse gancho aí, o ano passado nós tivemos um problema de um racismo institucional em relação à nossa memória, que foi aquela intervenção dos pastores naquela escola que fica em Jardim da Penha, onde as professoras trabalhavam com as bonecas Abayomis, né, e que deu aquela confusão toda,
e fizemos uma grande manifestação. Isso, primeiro, demonstra o quanto que falta a regulamentação da Lei 10.639. E também é uma das propostas nossas, e isso a gente já decidiu, que nós vamos implementar a Lei 10.639 e a Lei 12.245, porque a construção da nossa identidade, ela começa justamente por aí, né? Então, eu gostaria que vocês avaliassem, né, essa proposta que nós estamos querendo colocar em prática na nossa gestão. E também queria que vocês falassem sobre a questão dos jovens negros, a vulnerabilidade dos nossos jovens negros, né, principalmente em relação à violência. E nós temos a proposta, né, de execução de políticas de promoção e proteção a essa juventude, e também a criação de programas e ações que visem o combate, né, e a desconstrução da cultura e da violência. Eu estou fazendo 2 perguntas, quem quiser responder as 2, fique à vontade, quem quiser responder uma pergunta, fique à vontade. Vamos começar aqui pela Ana Lúcia, que ela falou muito pouco nessa live. Vai lá, Ana Lúcia. A internet está caindo toda hora, né, mesmo. Não, não, tá assim para todo mundo. Então, são as 2 perguntas. Até tem uma questão anterior em relação à saúde que acabou caindo, mas eu queria comentar antes de entrar nisso. Eu acho em relação à questão da saúde da população, Vitória tem um problema muito sério. Eu acho que no programa, né, do pessoal, o programa do Gilbertinho da MUMA, poderia refletir essa política de saúde da população negra, pensar em hospital municipal de Vitória. Vitória não tem isso é muito, e aí todos os governos que passaram não apresentam essa proposta. E pensar na saúde da população negra é pensar no acesso, né, a esse equipamento. A UPA, uma unidade, só não resolve isso. Então, por quê? É a maternidade, a saúde da terceira idade, é pensar nessa política, né, que é complexa, e aí, nesse contexto de pandemia, Hoje a internet está bem complicada para as nossas discussões. Sexta-feira é um dia complicado. Então, vamos lá. Lula. Isso é boicote do sistema, isso sim. Bom, também acho, Lula, também acho. Não é? Não vou me atrever de falar de educação, não, com Gustavo, Ana Lúcia e Patrícia aqui. Mas, assim, também falar de juventude já foi-se o tempo que falava com mais propriedade, enfim, fora descontração. Eu acho que é fundamental pensar uma política voltada para a prevenção da violência em Vitória, né? O governo do Estado, na primeira gestão, né, do governo Casagrande, não digo nem nessa segunda, mas lançou o tal do Estado presente, que havia alguns fundamentos de uma política de segurança pública, mas como toda a política de segurança pública que tentou se iniciar no Espírito Santo, ela não foi adiante. Pelo contrário, né? Aquilo que se tinha de pressuposto que poderia ser positivo,
que era uma perspectiva da prevenção, uma perspectiva da garantia de direitos com políticas públicas, foi extremamente sucateado, e o que a gente vê hoje é as operações com essas apostas numa política de guerra, né, em que invade os nossos territórios e levam para eles mais violações de direitos, né? É pé na porta das nossas casas, dos nossos barracos, é violência física, como a gente viu lá no Alto do Jaburu, contra os moradores. Enfim, o Estado do Espírito Santo vem apostando numa lógica de guerra para lidar com a questão da segurança pública, da violência. E as prefeituras, ao invés de fazerem o contraponto, a Prefeitura de Vitória, sobretudo, ao invés de fazer o contraponto, ela corrobora com isso e ainda disponibiliza a sua guarda municipal para que também possa incrementar essas operações que estão sendo feitas em nossos territórios. Então, além de não fazer o seu papel numa política de prevenção, ela ainda incrementa esse aparato repressor, desviando a guarda de função para empreender nessas grandes operações. E, enquanto isso, a gente vê o sucateamento de políticas que talvez pudessem contribuir para o enfrentamento da violência, como é o caso do CRJ, que já fez diversos aniversários que está fechado. O equipamento público que atendia a juventude do nosso município, situado ali na região da Ilha de Santa Maria, próximo do Rumão, do Cruzamento, do Forte de Jucutuquara, ele está há anos fechado. O Odomodê funciona num espaço minúsculo lá no Morro do Quadro. A Casa da Juventude em São Pedro, mesma coisa, funciona em dois cômodos lá perto do campo do Racing. O Telecentro da Piedade, ele foi fechado pela Secretaria de Cidadania, e aquele espaço que a comunidade utilizava para diversas atividades, inclusive para velório, não pode mais utilizar, e o espaço permanece fechado. Então, há muito que se fazer, é preciso pensar um programa de prevenção à violência que dialogue com a juventude da cidade, que consiga, de fato, retomar algumas políticas que já existiram no município, mas, mais do que isso, pensar com a criatividade da nossa molecada quais são as alternativas que estão colocadas hoje em dia para que a gente possa enfrentar a violência. Definitivamente, apenas com a intervenção policial, sobre essa lógica de guerra, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Fica até difícil falar depois de uma fala dessa, Lula. Que fecha aí um ciclo de desmonte, né? De desmonte de políticas eficazes, políticas eficientes de combate, né? E o que a gente assiste, infelizmente, é um cenário de criminalização da pobreza, de criminalização da juventude negra e periférica, e de investimento em armamento pesado e serviços racistas. Porque o que a gente vê nas propagandas políticas é isso, é racismo escancarado o tempo inteiro. E o que você traz da importância da gente pautar a reabertura desses espaços que foram conquistados com muito suor na política capixaba, e de como que o trabalho preventivo, na verdade, é o mais eficaz para a gente fazer, né? E da criatividade dessa juventude. Ana Lúcia, você queria falar e caiu, eu acho que é importante escutar você sobre o que você tem que colocar sobre as políticas de saúde.
Tá escutando, Ana Lúcia? Oi. Opa, não tinha ouvido, não. Pode continuar a sua fala sobre a questão das políticas de saúde, que você caiu, tá. e sobre a juventude. Sim. Tá. Então, só para... em relação... É o hospital municipal mesmo. Assim, Vitória não existe isso, e aí é pensar nesse espaço, né? Esse equipamento público. Nós não estamos falando de UPA, de unidade de saúde, estamos falando de um hospital com maternidade, e aí com todos os atendimentos, né? Atendimento ao serviço legal de referência, atendimento às mulheres para o abortamento legal, a questão do materno-infantil, a questão da referência da saúde para as mulheres vítimas de violência, para que se possa ser atendido, ou seja, num hospital municipal, né, ter esse equipamento, e aí estamos se tratando também da saúde da população negra, ter essa referência. E aí, assim, porque outros governos passaram se nega a tratar essa política. Então, assim, é uma vergonha, né, não querer implantar isso no município de Vitória. Em relação à juventude, como Lula já colocou, e assim, a perspectiva, né, tratando violência, né, e questão da segurança pública, são coisas assim, berrantes para o município de Vitória. E aí tratando a violência como a única forma de levar segurança para a população. Então, isso aí é um desserviço, né? Então, aí, a política de governo de você, né, do pessoal, quando desafia, quer dizer, propõe de uma forma bem concreta apresentar essa proposta, e aí a gente está falando para entendendo todas as populações, né, que está na grande região de São Pedro, Santo Antônio, porque do prézinho até o ensino fundamental, essas crianças estão lá na educação básica do município. E aí, quando vai para o ensino médio, quer dizer, o curso é ensino profissionalizante, quer dizer, a perspectiva acaba... parece que o município não quer oferecer nada, né? E aí fica por conta do Estado, e aí mas o cidadão é do município, então é pensar nessa perspectiva. E aí, quando eu estou tratando essa questão do enfrentamento da violência, é tratar, né, dessas outras questões geracionais, principalmente na questão da juventude. E aí eu acho assim que essa situação, quer dizer, da Baía de Vitória, né, a Ilha de Vitória, acaba não tratando seus municípios, né, como deveria ser tratado. Então, assim, é uma vergonha, né, não encarar, não entender a juventude como perspectiva, como cidadão de direito, e que ele, né, precisa ser trabalhado, precisa ser oportunizado. E aí, quando a gente vê um centro de Vitória vazio, né, sem exagerar, dizendo que você tem esses equipamentos que cada vez mais está se fechando para a população, né, ora, né, pelo acesso para chegar até, você tem uma FAFI, o próprio Museu Capixaba do Negro, quer dizer, a população tem essa dificuldade de chegar. Caramba, no meio da fala sempre. Gilbertinho, eu vou só fazer uma última pergunta para o professor Gustavo. Posso? E aí depois você dá um fechamento, porque eu acho que está bem comprometido, né, essa questão da transição. Não, você já pode fazer o fechamento, faz a pergunta, aí ele dá uma consideração. Eu só queria falar um pouquinho antes sobre a questão da juventude, antes de vocês fecharem. Maravilha. Fica à vontade, Patrícia, então. Então, só queria pegar o gancho da fala da Ana para falar o seguinte: eu acho que a perspectiva da juventude é necessário que se tenha objetividade no processo de trabalho dessa política. Quantos jovens nós temos em Vitória? Quais são as relações que esses jovens precisam? Como que esses jovens
precisam ser ouvidos, e a perspectiva de futuro que está sendo negada para esses jovens. Nós temos 18 anos, né, em Vitória, que não se tem uma política efetiva para a juventude. Por que eu estou falando de 18 anos em Vitória? Nós tivemos algumas iniciativas para que se tivessem centros concentrados para a juventude, mas essas iniciativas não foram adiante, é o que Lula falou. Por que essas iniciativas não foram adiante? Porque não existe investimento para a juventude. A maior parte dos nossos jovens, né, que são das periferias, não tem os seus espaços de recreação, não tem os seus espaços de produtividade, de criação, porque são criativos, são jovens que estão aí olhando para a sua parte profissional, com necessidade de pessoas que façam esse acolhimento, que façam esse investimento, que façam com que eles acreditem no seu futuro. Então, assim, eu acho que é necessário que nós tenhamos a produção de espaços criativos, espaços inventivos, espaços que possam trazer novamente a credibilidade para os nossos jovens, porque muitas vezes os nossos jovens são desacreditados por essa mesma violência que eles sofrem no seu dia a dia. Então, o fato de não se ter uma política educativa, né, uma política que traga realmente vida, força, esperança, né, que dê crédito às ideias dos nossos jovens, faz com que eles sejam desestimulados no percurso, no caminho. Eu acho que a municipalidade pode olhar essa realidade, vendo os nossos jovens negros nas periferias, vendo porque há realmente necessidade de que esse diálogo seja feito nos territórios, e também tendo a questão da juventude como uma dificuldade de gestão dos territórios. Porque se nós tivermos uma política voltada para a gestão dos territórios, de forma que esses territórios sejam territórios realmente visualizados com sua população, e que esses jovens possam dizer o que esses seus territórios necessitam, logicamente essa política será mais eficiente, conseguirá abarcar o quantitativo, nós conseguiremos trazer o quantitativo, resgatar um quantitativo maior de juventude para esses espaços. Agora, da forma como nós estamos enfrentando a dificuldade de diálogo nos territórios, a dificuldade de gestão dos territórios, nós temos muita dificuldade de implementarmos políticas para a juventude. Então, eu acho que nós tenhamos uma visão mais aperfeiçoada, uma audição mais específica, mais fina, para que a gente consiga realmente chegar às necessidades dos nossos jovens nos territórios. É isso que eu penso. Mona. Eu queria fazer um comentário breve. Sim, eu queria fechar com um comentário do professor Gustavo, porque a conexão não está muito legal. Professor, por favor, fique à vontade. Tá, obrigado, Gilberto. Serei bastante breve aqui. Eu estou muito contemplado na fala do Lula, da Patrícia, da Ana, tanto na perspectiva da saúde quanto da juventude, e eu queria trazer... Eu entendo que a gestão de vocês, Gilberto, prefeito, e Muna, co-prefeita, será necessária a construção de 2 planos municipais. Um plano municipal de combate ao racismo institucional, porque as nossas reflexões aqui, me parece que elas apontam para esse desafio. A presença da violência nos territórios de maioria negra e a ausência de saúde para a população negra não é algo aleatório. Trata de uma política que está institucionalizada. E aí eu quero retomar a sua fala, Gilbertinho, quando você traz aí uma analogia de Leitão da Silva para cá, Leitão da Silva para lá. A administração municipal, ela está presente de uma maneira muito desigual, da Leitão da Silva para cá e da Leitão da Silva para lá. O racismo institucional é o grande responsável pelo adoecimento da população negra e pela presença dessa violência, pela vulnerabilidade da juventude negra, pela mortalidade da juventude negra. É a ausência de políticas públicas,
é a ausência de serviços públicos. E um segundo plano que eu gostaria de dizer é um plano municipal da promoção da equidade racial. Se, por um lado, é fundamental combater o racismo, o combate ao racismo não necessariamente produz equidade. Então, é necessário um plano de combater o racismo e um plano para produzir a igualdade de oportunidades entre brancos, negros, indígenas, ciganos e todos os outros grupos sociais e étnicos. Então, eu queria, assim, antes de sair desse tema da violência, é entender que a nação brasileira, ela, do ponto de vista ontológico, né, a nação brasileira ela é criada a partir da violência racial, do estupro contra os indígenas e contra os africanos. E Vitória não está fora disso. Basta a gente observar os equipamentos públicos, o mesmo equipamento público que está na área continental de Vitória, as escolas públicas da área continental e da área não continental, da Leitor da Silva para cá e para lá, os postos de saúde, a abordagem da guarda municipal, nós vamos observar que existe uma política racializada e uma política de viés racista. Eu costumo brincar dizendo que bairros de maioria negra em Vitória, vez ou outra, a gente se perde pela quantidade de pracinhas que nós encontramos nesses bairros. Nada contra o PET, mas é uma discrepância nós observarmos que em bairro de maioria negra nós não temos quadra, nós não temos praça equipada, e em bairros de maioria branca nós temos praça para cão, para pet. Não é nenhuma crítica aos pets, por favor, que me entendam, mas eu estou dizendo como que a política pública chega diferente. É esse o debate que o movimento negro tem trazido na última década, colocando a visibilidade na institucionalização do racismo, na dimensão de como que o racismo estrutura o funcionamento da cidade, como que o racismo organiza os bairros, organiza o serviço público, organiza a própria ausência do serviço público, como que o racismo organiza a subjetividade dos gestores públicos. Então, esse é um desafio que está colocado para o nosso futuro prefeito e a nossa futura co-prefeita, né? Que é esse combate ao racismo institucional, né? E uma candidatura negra, como é a de vocês, deve estar sofrendo esse racismo também institucional, né? Mas, assim, muitas das nossas questões, memória, violência, educação, saúde, se nós entendemos saúde como bem-estar físico, bem-estar social e bem-estar mental, o que faz o racismo? O racismo impossibilita à população negra o bem-estar social, impossibilita o bem-estar mental, impossibilita o bem-estar físico. O racismo é um dos elementos que produz adoecimento na população negra, porque o racismo é responsável pela má qualidade de vida, uma vez que a população negra está vulnerável aos postos de trabalho mais precarizados, que impacta uma alimentação de menor qualidade, que traz uma carga de estresse de trabalho, e tudo isso adoece. Tudo isso é violência. Então assim, é nessa perspectiva que eu gostaria aqui de, concordando com todas as falas, mas colocar luz a esse desafio. Eu acho que a construção de um plano municipal de combate ao racismo institucional e um plano municipal de equidade racial, e Gilbertinho e Muna, o município de Vitória organizou 4 conferências municipais de promoção da igualdade racial. Portanto, não é falta de propostas construídas pelos munícipes, né? É falta de institucionalidade, é falta de uma política,
tal como vocês estão apresentando nesse programa que vocês nos oportunizam nessa candidatura. Professor, no primeiro dia que eu fiz uma campanha aqui em Jardim Camburi, os bolsonaristas me atacaram, Sim. porque eu estava fazendo uma crítica ao Bolsonaro, a crítica que todo mundo está vendo aí pela televisão. Aí saiu uma milícia de dentro da feira e já vieram em cima de mim. E o cara falou assim, e aí, negão? Eu, candidato a prefeito, e aí, negão? Você está falando isso de Bolsonaro, aí começou uma confusão danada. E depois nas redes sociais, né, e a gente descobriu quem era o cara, e nas redes sociais teve um sujeito que com um revólver, com 765 na mão, e falou assim, eu não dou uma sorte dessa de encontrar com essa corja, com esses caras, que eu ia furar eles todos de bala. Agora, assim, quando a gente se coloca como candidato, eu já esperava por isso. Sim. E esses anos de militância negra já me deu força suficiente, energia suficiente para enfrentar e me defender. Uma coisa eu quero dizer para vocês, eu não vou me amedrontar, não vou, porque eu já estou acostumado a sofrer racismo. Sim. E não é agora que eu não iria sofrer racismo. Então, eu já estou preparado para isso. Eu e Muna estamos preparados para isso. Então, eu estou fazendo essa campanha, nós estamos fazendo essa campanha. Quando eu me coloquei à disposição, a primeira coisa que eu disse foi assim, eu estou preparado para enfrentar o debate com esses caras. Estou preparadíssimo. E estou com muita energia e com muita coragem. Porque se nós do movimento negro não tivesse coragem, nós não estaríamos aqui hoje. Se os nossos antepassados não tivessem coragem, nós não estaríamos aqui hoje. Se os nossos ancestrais não tivessem a coragem, nós aqui não estaríamos lutando aqui hoje. A nossa luta, eu costumo dizer, eu falei isso no acampamento, no início do ano, um acampamento de juventude negra, que está chegando agora, eu falei assim, por mais que lutemos, por mais que combatemos o racismo nunca nos faltará. Nunca. A nossa luta é eterna, a nossa luta não se esgota. Então, assim, nós temos que preparar para isso, nós estamos preparados para isso. Para finalizar, eu queria pedir para vocês, além do voto, eu queria que vocês pudessem, na medida do possível, fazer muita campanha para nós. Muita. Nós somos a única candidatura que tem, segundo me falaram, que eu não olho pesquisa, eu só olho a rua por onde eu tenho que sair para pedir voto, eu não perco tempo com isso, mas disseram que eu sou candidato que não tem nenhuma rejeição, ou a minha rejeição é mínima. Isso é muito importante. Eu não estou no topo, né, das espontâneas, dos votos da estimulada, mas pelo menos nós estamos fazendo um debate sobre racismo, sobre negritude, sobre branquitude, que é um debate polêmico, que é um debate que causa frisson, mas mesmo assim a gente está sendo muito bem recebido na rua. Isso é importante. E necessário. Então, assim, muito obrigado a vocês. Eu queria que Muna fizesse o fechamento da nossa live. E parece que o Muna, o Lula, que é o nosso agendeiro, ele vai marcar uma outra reunião com o movimento negro para a gente estreitar ainda mais a relação. Nós temos... Essa eleição já é vitoriosa para nós. Quando eu digo para nós, não é para mim e para a Muna. Para todos nós do movimento negro. Muito. A quantidade... Vocês lembram que há pouco tempo, no passado, a gente falava assim, poxa vida, nós teríamos que ter muitas candidaturas negras e com potencial. Hoje nós estamos vivendo essa realidade. E eu quero dizer para vocês o seguinte, não foi benesse dos partidos políticos, não foi benesse do PSOL, não foi do PT, não foi do PDT, não foi do PCdoB, foi da negrada militante desses partidos que alterou essa realidade. E o PSOL,
o pessoal, acho que Muna pode me corrigir se eu estiver errado, a maioria absoluta das candidaturas negras, das candidaturas do pessoal espalhada pelo Brasil, são pessoas negras. Em muitas capitais, em muitas cidades, nós temos muitas candidaturas para majoritário, né? E o PSOL inovou, por luta dos militantes do movimento negro, dos militantes negros do PSOL, inovou na distribuição da verba do fundo eleitoral. E que isso depois ganhou corpo, hoje tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o nosso partido, Lula e Muna, nós estamos de parabéns, mas não por iniciativa do partido, volto a dizer. Isso foi fruto de luta desses militantes que conseguiram colocar a nossa pauta não como uma pauta setorial, né? Costuma ser setorial de movimento negro. Não, a nossa pauta, hoje no PSOL, ela está na centralidade da política do partido. E isso graças à nossa luta. Olha, muito obrigado. Foi uma live emocionante. Eu quero dizer para vocês que, às vezes, aqui eu tive que respirar, entendeu? Ouvindo vocês, ouvindo a professora Patrícia, ouvindo o professor Gustavo, né? Lá desde a barraquinha, né, Gustavo, que a gente tinha ali na Praça Costa Pereira, Lula bem lembrou. E Ana Lúcia, minha querida companheira Ana Lúcia. Enfim, muito obrigado, gente, muito obrigado. Assim, foi uma aula aqui que nós não vamos esquecer. E pode ter certeza, tudo que vocês falaram, nós vamos adotar, tá bom? Não é promessa de candidato, é compromisso de companheiros de luta. Muna. Agradecer, né, numa sexta-feira à noite, se disponibilizarem a estarem aqui discutindo com a gente, construindo. Professora Patrícia, o que você traz sobre a necessidade, que no fundo é uma necessidade de conhecer a realidade da juventude e lutar para que eles possam fabular. E isso é muito forte para nós. Quando eu tinha 19 anos, eu dei aula num projeto social do Colégio Salesiano, e meus alunos tinham 17, eu tinha 19. E eu lembro que uma das primeiras coisas que me causou um grande estranhamento e uma surpresa, eu ali, né, ainda estudante, dando aula, eu chamava os alunos pelo nome e sobrenome. E toda vez que eu fazia isso, eles riam e achavam curioso, até que uma aluna me perguntou: professora, por que você chama a gente pelo nome e sobrenome? E eu respondi: tá na pauta? E eles me falaram: é a primeira vez que a gente escuta os nossos nomes completos. Porque nós estamos acostumados a sermos chamados de pivete, puta, vagabunda, vagabundo, meliante, e etc, e etc, e etc. Aquilo marcou a minha existência para o resto da minha trajetória, política e pessoal. Porque portar um nome não devia ser privilégio ou exclusividade de uma população branca e endinheirada. E não adianta também ser endinheirado e ser negro, a gente sabe. Eu nasci na Piedade, fui criada em Jardim Cambori. E eu tenho um irmão gêmeo, que é muito mais melaninado que eu, inclusive, e foram 2 batidas na porta da casa da nossa mãe, em Jardim Cambori, pela polícia. E isso é uma questão muito séria que demarca a necessidade da gente pautar essas políticas. Então, fabular. A gente não sossega de ver nossos filhos saem, a gente não dorme. Não sossega. Eu vivo isso constantemente. Às vezes eles não entendem porque a gente fica tão desesperado. Eles não têm a dimensão que a gente tem. A gente não dorme. E Ana Lúcia já saiu, mas, assim, agradecê-la por trazer uma perspectiva feminista também para essa pauta, quando ela traz a importância da gente pautar políticas para as mulheres que passam também pelo abortamento, a descriminalização do aborto, a luta pelo abortamento legal. A gente está assistindo aí, né, essa portaria 2282, que é uma portaria da morte, que acaba por colocar uma pedra
nas mulheres e no nosso direito à vida, lembrar que toda gravidez forçada é tortura e precisamos colocar isso nas pautas das nossas políticas e nossos programas. Agradecer a você, Lula, por trazer toda essa perspectiva, essa rememoração histórica do movimento de luta da juventude nessa cidade e por ser um companheiro que está lutando junto com a gente no PSOL. Nós sabemos da dificuldade de ser de um partido pequeno, um partido com pouca verba, mas com muita luta e acreditando nesse movimento. Professor Gustavo, você traz a questão do racismo institucional e diz que o racismo impossibilita o bem-estar e produz o adoecimento. E ele vai organizar essas subjetividades, desde o gestor, do executor da política, e é essencial, sim, que nos organizemos a partir de um combate sistemático ao racismo institucional e perceber como que o que a gente coloca luz, e aí eu estou falando desde luz no que a gente se debruça a pensar, até a iluminação pública da cidade, e o que a gente tira à luz, eu não vou falar escurece ou enegrece, porque não é essa a questão, a gente tira a luz de uma população enegrecida, de uma população preta, de uma população parda dessa cidade, e da importância, sim, da gente fazer esse programa, esse projeto político de combate ao racismo institucional, e não tem maneira melhor de terminar do que dizer não é falta de proposta, não é falta de gente qualificada, e acho que o movimento que foi feito durante a pandemia, e era exatamente essa questão que eu queria trazer, da importância que o senhor teve nesse movimento da pandemia e dessa conexão dos coletivos e dos movimentos negros organizados em lutar em prol da nossa sociedade, e no final das contas, o Estado querer nos tratar como acessórios, como meros consultivos, e a posição final é de que nós não precisamos de vocês. Nós estamos organizados, nós estamos fortes, conscientes, temos propostas, e se não nos escutam, é preciso dizer que faz parte de uma política que não tem outro nome senão racista. Uma política de extermínio, que é um projeto bem pensado e bem gestado para nos matar. Essa reunião, acho que Gilbertinho há de concordar, que é assim, um momento de grande entusiasmo para a nossa candidatura, de grande fortalecimento, e espero contar com vocês em próximas reuniões, encontros, e adoço as palavras dele de que tudo que foi dito será levado em consideração e na mais alta estima. E isso é muito raro. Isso é muito raro num país, numa sociedade, num mundo racista, eurocêntrico, e descolonizar as nossas mentes, as nossas falas e os nossos ouvidos, e nos colocar como protagonistas, como pensantes, e reverenciar cada um de vocês que estão aqui, produtores de conhecimento e produtores de ação prática. Todo o meu respeito e engrandecer toda essa nossa luta. Continuamos seguindo juntos, é vitória da raça, é 50, é PSOL para cima deles, é o povo negro no poder, é mulheres negras no poder. E trazendo a questão da polêmica, professor Gustavo, te digo que é ainda pior quando é mulher. Eu entrego panfleto e ganho cantada, eu entrego panfleto e ganho cantada. O meu Facebook e o meu Instagram, eu não consigo responder as mensagens, porque eu sou inundada por uma prática misógina, machista e racista,